5 assassinatos mais horripilantes de crianças assassinas é a última coisa que você esperaria que uma criança fizesse. Mas assim como os adultos, existem crianças danificadas além do reparo como resultado de circunstâncias fora de seu controle. Às vezes eles nem são apenas quebrados. Desde o começo, as próximas 5 crianças pareciam normais por fora, mas por dentro, havia algo sinistro à espreita. Aqui estão os 5 assassinatos mais horripilantes de crianças assassinas. Tag 5. Eric Smith. Aos 13 anos de idade, Eric Smith usava óculos aviador grossos, cabelos vermelhos bagunçados e sardas. Ele parecia um típico adolescente americano, mas havia algo diferente nele. Em uma idade jovem, Eric era propenso a explosões de raiva e violência. Como um bebê, ele costumava fazer birras e bater a cabeça no chão sem motivo. Mais tarde, psiquiatras o diagnosticariam com transtorno explosivo intermitente, um problema mental que causa aos portadores serem violentos e imprevisíveis. Acrescentando ao fato de que Eric era frequentemente intimidado na escola e o garoto se tornou uma bomba relógio. Em 2 de agosto de 1983, a bomba explodiu. O acampamento de verão havia começado e o garoto de 4 anos, Derek Hobby, estava caminhando para o parque onde o acampamento estava. Segurou. Era apenas 2 quadras de sua casa sem ruas a cruzar. Eric encontrou Derek caminhando sozinho e o atraiu para as florestas próximas, explicando que havia um atalho. Sem aviso, Eric começou a estrangular o menino até que ele caísse inconsciente no chão. Ele então procedeu a pegar 2 grandes pedras, um após o outro e os acertou na cabeça, resultando na morte do jovem Derek. Eric começou a despir o menino e o sodomizou com um galho de árvore. Ele revirou sua bolsa de almoço, esmagou uma banana, e despejou Kool-Aid vermelho sobre seu rosto mutilado. Às 11 horas da manhã, a mãe de Derek, Doreen, chegou ao parque para buscar seu filho, mas foi informado de que não havia chegado. Pouco depois, uma operação de busca foi iniciada e o corpo de Derek foi encontrado. 4 dias depois disso, Eric Smith entrou na delegacia de polícia e ofereceu sua ajuda com o caso. Ele deu informações e fez perguntas de uma forma um tanto alegre. O investigador não pensou muito mais sobre isso, pois parecia simplesmente uma criança que queria brincar de policial. Isso até ele mencionar ter visto Derek do outro lado da rua em um campo aberto, o que o colocou na cena do crime. Eric também conseguiu descrever as roupas de Derek, incluindo a bolsa de almoço que ele tinha na mão naquele dia. 7 dias após o assassinato, Smith confessou ter matado Derek. Ele recebeu a sentença máxima de prisão de 9 anos à vida, com elegibilidade para liberdade condicional a cada 2 anos depois do 9 anos. Ele foi negado em todas as audiências de liberdade condicional e permanece encarcerado até hoje. 4. Christopher Pittman. Era 2001 e com apenas 12 anos, Christopher Pittman já estava se metendo em problemas, que ele decidiu fugir de casa. Quando foi pego, foi colocado em uma instituição e recebeu o anti-droga para depressão Paxil. Ele foi então enviado para viver com seus avós e com a nova cidade e nova casa. Também chegou um novo médico. O Paxil estava funcionando para Chris, mas não estava disponível, então seu novo médico prescreveu Zoloft. Em vez disso, Zoloft é conhecido por induzir vários efeitos colaterais em crianças, incluindo agressão, alucinações, depressão e alucinações logo após a troca. Christopher começou a experimentar efeitos colaterais severos, incluindo uma sensação de queimação por todo o corpo. Ficou tão ruim que ele precisou de medicação para dor adicional depois que seus avós reclamaram que ele ainda sentia os efeitos colaterais. Estranhamente, a dosagem de Zoloft dele foi aumentada de 100 mg por dia para 200 mg. O comportamento de Christopher começou a se tornar mais errático. Ele acabou sufocando um colega de classe após uma discussão no ônibus. Mais tarde ele perturbou o indivíduo tocando piano dentro de sua igreja. Naquela noite, ele se desentendeu com seu avô e levou uma palmada. Louco de raiva, ele marchou para dentro do quarto de seus avós, pegou a espingarda que havia sido ensinadas a usar, e disparou contra ambos os avós usando papel e velas. Ele então incendiou a casa e pegou o carro dos avós, suas armas, seu cachorro, dólares e saiu. Eventualmente foi apanhado pela polícia mais tarde naquela noite. Ele disse que havia sido sequestrado por um homem que matou seus avós. Após um intenso interrogatório, ele eventualmente confessou seus crimes e até acrescentou que seus avós mereciam o que receberam.
Seu julgamento centrou-se na controvérsia drogas Zoloft e os efeitos que teve nas crianças. O médico que dobrou sua dosagem nunca foi acusado de nenhum crime. Atualmente, Christopher Pittman ainda está encarcerado e cumprindo uma pena de 30 anos à vida. Joshua Phillips. Era 3 de novembro de 1998. Uma menina de 8 anos chamada Maddy Clifton havia desaparecido. Polícia e voluntários vasculharam contêineres nos bosques ao redor de sua casa, esperando encontrar algum tipo de pista sobre seu paradeiro. O que eles não sabiam era que Maddy estava bem do outro lado da rua de sua casa o tempo todo, escondido debaixo da cama d'água dentro do quarto de seu amigo e colega de brincadeira, Joshua Phillips, de 14 anos. Josh não tinha histórico de violência. Ele afirmou que uma tarde Maddy veio até ele e o convidou para jogar beisebol. Maddy jogou a bola e ele a acertou, enviando de volta para ela, acidentalmente acertando-a no olho, fazendo-a sangrar. Em pânico, Josh a trouxe para dentro de sua casa. O pai abusivo de Josh tinha uma rígida política de não visitantes e tinha medo de como sua reação seria se ele a encontrou dentro. Ele arrastou Maddy para o seu quarto e começou a estrangulá-la com um cabo de telefone por 15 minutos. Depois disso, ele a atingiu com o bastão de beisebol e então a esfaqueou 11 vezes. Não havia evidências de agressão sexual, mas o corpo de Maddy foi encontrado nu da cintura para baixo. Na hora em que seu pai chegou em casa, Josh havia escondido o corpo de Maddy debaixo de seu colchão de água, e lá ficou por vários dias, decompondo-se. A polícia começou a busca, e depois de dias sem resultados, eles decidiram cancelar. 7 dias após o desaparecimento de Maddy, a mãe de Josh, Missy Phillips, estava limpando seu quarto quando ela notou uma mancha molhada no chão e pensou que era a água dele vazando. Ela levantou o colchão para tentar localizar o vazamento. E foi nesse momento que ela descobriu o corpo de Maddy. Em horror, ela correu para a casa ao lado e chamou a polícia. Josh foi preso na escola naquele dia. Ele confessou ter matado Maddy, explicando o medo da reação de seu pai abusivo como motivo para assassinar a pequena garota. Em 1999, Joshua Phillips foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem a elegibilidade para liberdade condicional. Cindy Shirley. Cindy Collier, de 15 anos, e Shirley Wolfe, de 14 anos, tinham um histórico de abuso e conflitos com a lei. Cindy foi abusada a vida toda e estuprada antes de completar 10 anos. Na época em que tinha 15, seu estuprador, a folha incluía roubo, furto, abuso de drogas e agressão. Shirley também teve um passado disruptivo semelhante. Seu próprio pai, tio e avô paterno a abusaram sexualmente dela desde que era um bebê. Na época em que ela tinha 6 anos, ela correu várias vezes até que eventualmente as autoridades prestaram atenção e seu pai foi preso por abuso. Depois que ele foi condenado, ela foi enviada para várias casas de acolhimento e centros de detenção após se encontrar apenas 8 horas antes, em um ponto de ônibus. As garotas se uniram devido às suas circunstâncias de vida mútuas e decidiram fugir junto. Eles passaram um tempo elaborando um plano que envolvia matar um estranho, então roubando o carro deles. Ambas as garotas tingiram o cabelo em uma fraca tentativa de se disfarçar, e andou pelo antigo bairro de Cindy, Albany Grange, na Califórnia. Eles começaram a bater nas portas enquanto a maioria não os deixou entrar em suas casas. Finalmente, uma mulher idosa o fez. Anna Brack, uma mulher de 85 anos com netos próprios, as deixou entrar. As meninas pediram para usar o telefone e conversaram com a vítima por cerca de 1 hora. Em algum momento, Anna atendeu a uma ligação de Erson, que estava a caminho para levar ela a um bingo jogo. Sabendo que tinham pouco tempo, as meninas atacaram. Cindy pegou uma faca, jogou para Shirley, que imediatamente começou a esfaquear parêntese nas costas repetidamente. Anna implorou pela sua vida, mas as garotas continuaram até que ela estivesse morta. Depois do assassinato, as garotas reviraram o lugar, procurou por dinheiro e pegou 2 chaves do balcão. As chaves que pegaram eram as erradas para o Dodge de 1970 na garagem, portanto, as meninas correram a pé, perto da rodovia 49. Estranhamente, chamada parêntese, o filho da vítima viu as 2 garotas enquanto estava a caminho da casa de sua mãe. Uma vez que ele chegou lá, ele descobriu a cena horrenda. Testemunhas oculares eventualmente se apresentaram, o que levou as meninas a se tornarem suspeitas. Uma vez confrontado pela polícia, Shirley imediatamente admitiu o crime, enquanto Cindy não disse nada durante o interrogatório. Cindy foi confrontada com a confissão de Shirley e ela começou a rir. Ela então disse para te contar a verdade honestamente. Nós não sentimos nenhum vaginais. Então, depois que fizemos isso, queríamos fazer mais um. Nós só queríamos matar alguém só por diversão.
Ambas as meninas foram condenadas pelo crime, com Cindy cumprindo o máximo de 9 anos por ser menor de idade. Ela foi libertada em 1992 e não teve mais problemas com a lei desde então. Quanto a Wolf, ela foi liberada em 30 de junho de 1995 e foi presa várias vezes desde então por pequenas infrações. Crimes. Número 1. Tyler Adley. 16 de julho de 2011. Todo mundo na escola podia perceber que seria uma grande festa. Tyler Adley, de 17 anos, de porte St. Lucie. Ele continuava dizendo a seus amigos que faria uma festa, mas ninguém achava que isso ia acontecer. Ele tinha se metido em problemas ultimamente, e como resultado, seus pais estavam sendo extremamente rígidos com ele. Mas Tyler não tinha intenção de deixar que seus pais atrapalhassem sua diversão. Por volta das 17 horas, várias horas antes da festa, Tyler usou êxtase. Pegou um martelo da garagem e marchou para dentro de sua sala de estar onde sua mãe, Mary Jo, estava no computador trabalhando. Tyler ficou atrás dela e, quando ela se virou para encará-lo, ele a atingiu na cabeça. Ouvindo seus gritos, o pai de Tyler, Blake, veio correndo para o quarto. Quando Blake perguntou por que ele estava fazendo isso, a única resposta de Tyler foi por que não. Ele então espancou seu pai até a morte, finalizou sua mãe, e arrastou seus corpos para o quarto onde começou a empilhar roupas, mobília em cima deles. Ele trancou a porta do quarto e limpou por cerca de 3 horas, a tempo de seus convidados chegarem. Às 11 horas da noite, a festa estava em pleno andamento. Cerca de 60 crianças estavam dentro da casa naquela noite. Eles estavam jogando beer pong, apagando cigarros em todos os lugares, quebrando garrafas e bagunçando a casa. Algumas delas se lembraram de se sentar no computador, revezando-se tocando músicas no YouTube, notando uma substância pegajosa e marrom, que eles presumiram ser cocaína ou cerveja. Mais tarde, foi encontrado sangue de Mary Jo, que Tyler havia tentado se livrar usando grânulos de café. A festa continuou enquanto o comportamento de Tyler variava de panicoso para alegre. Em algum momento, ele contou a seu melhor amigo o que aconteceu, detalhando como matou seus pais, até mostrando a ele uma pegada ensanguentada na garagem, antes de, finalmente, revelar seus corpos no quarto. Às 4h40 da manhã, a polícia chegou. Seu amigo Michael Mandel havia chamado a Crime Stoppers para denunciar o assassinato, e Tyler foi preso quando a polícia descobriu a cena horripilante. As explicações de Tyler para o crime variaram. Primeiro, ele culpou os medicamentos que estava tomando. Então disse que seu pai não era seu verdadeiro pai, e insinuou que ele era fisicamente abusivo. Nenhuma dessas era verdadeira. Finalmente, ele admitiu que era porque queria fazer uma festa, mas sabia que seus pais objetariam. Para isso, Tyler Adley foi originalmente acusado de homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas a partir de 2016, seu caso será aberto para reavaliação devido à decisão da Suprema Corte de 2012. Decisão que proibia menores de receber prisão perpétua sem liberdade condicional. Então esses foram os 5 casos mais horripilantes de crianças assassinas. Se essas crianças eram um produto de seu ambiente, simplesmente nascidas mais, ou talvez uma mistura de ambos, o pensamento de que uma pessoa jovem pode cometer um ato tão terrível como assassinato é verdadeiramente perturbador. Deixe-me saber qual caso você achou mais horrível nos comentários abaixo. E se você gosta deste vídeo, por favor, lembre-se de se inscrever em nosso canal. E a cada semana prometemos dar a você um novo mistério assustador para assistir. Espero que você tenha gostado deste. E muito obrigado por assistir.